Algumas experiências exigem disposição e preparo físico. Aproveitar Ibiza dia e noite é com certeza uma delas. É um bom lugar para comemorar a vida, a noite e principalmente o corpo. Aqui é um bom lugar para comemorar o que você quiser. Ibiza é pioneira em muitas coisas. E todas elas ligadas ao prazer. É uma ilha deliciosa. Não é difícil ficar à vontade em Ibiza. Mas se você quiser ter a experiência de ficar um pouquinho mais à vontade, é só passar na praia Águas Brancas. Águas Blancas é um dos lugares preferidos dos praticantes do naturismo em todo o mundo. Naturismo? Eu sei. O nome é meio esquisito. Não precisa inventar muita coisa, ainda mais num lugar onde todo mundo anda nu. É muito calor. Aproveitar o nu, o mar e o sol de Ibiza é no mínimo inusitado, mas a minha grande experiência na Espanha é ainda com roupa. Donosti é uma região que ficou muito conhecida pelas suas plantações de maçã. É impressionante, quando a gente segue pelo interior, a gente sente o aroma da fruta por todos os lados. E é dessa fruta que surgiu uma das grandes tradições dessa região. A lógica não é muito complicada. Se você tem uva, faça vinho. Se você tem maçãs, faça cidra. A região de Donostia é uma das maiores produtoras de cidra da Europa. As cidrerias, no início, só eram galpões onde se armazenava e fabricava a bebida. Mas como os agricultores se encontravam nesses galpões para comer e beber, as cidrerias acabaram se transformando em restaurante. Olha que barato. Isso é uma tradição de anos, isso, tá vendo? E que deve continuar assim por muito tempo. Tá vendo? Esta ele rompeu direitinho, porque ele bate no copo e eu peguei embaixo, tá vendo? A minha fica com a espuma e a dele tá rompida, pronto para beber. Gostoso. Mas essa ainda não é a minha Espanha. Aqui em Ibiza, a experiência do prazer também tem tradição. O Café Del Mar foi fundado em 1980. O tempo passa. Claro que passa, mas aqui até o tempo é um pouco diferente. Mais rápido, mais lento? Nem rápido, nem lento. Aqui dá a impressão que ele não existe. É muita festa. E muito sol e muita música. Mas essa ainda não é a minha Espanha. Ibiza tem milhões de histórias envolvendo grandes festas e grandes noitadas. Mas a história da ilha começou um pouco antes disso. O Castelo de Deauville é um dos grandes monumentos dessa história. Como com tudo na Europa, aqui você pode ter várias experiências numa só. E todas elas passam pela história. A Europa é uma região velhinha, mais moderna. Por isso, quem vê a paisagem de Ibiza, por exemplo, não enxerga só o mar azul. Acaba enxergando também 2.600 anos de história. Esses fortes, eles são sempre feitos no topo de qualquer cidade. Motivo, defesa. E para ter a visão de, naquela época, quem chegava, quem saía, para não deixar invadir aqui o porto. Aqui me lembra um pouco as cidades medievais lá da França, Eze, Goudin, tá vendo? É tudo no mesmo estilo. Você tem toda a vista do porto de Ibiza. Agora vale a pena essa boa caminhada até aqui, ó. O Tony aqui, é um amigo meu de Ibiza, está me contando um pouco aqui a história do castelo. Entonces uno explicó a los colonizadores la entrada a cambio de la mujer. Pero o no, cierto o no, não lo sei. Tinha uma história que tinha uma mulher aqui que tinha 2 amantes e aí entregaram a mulher em troca, mostrando o caminho secreto do castelo para conquistar o castelo. Isso lá os árabes com os cristianos. Então você vê que sempre tem uma mulher no meio da confusão toda. As muralhas de Deauville, por exemplo, foram construídas 500 anos atrás para proteger a ilha de invasores. Hoje tudo isso virou história. E as invasões agora são muito diferentes. Invasões? Elas continuam, mas agora só de gente muito bonita. O
Castelo de Daltoville é sempre uma grande experiência, mas essa ainda não é a minha Espanha. Todo mundo repete que visitar um museu sempre é uma grande experiência. Nenhum supera o Guggenheim de Bilbao. Poucos arquitetos são tão radicais quanto o que projetou o Guggenheim de Bilbao. O Frank Gehry. O homem é um espanto. Tudo que ele faz é mais espantoso ainda. Muito mais. É só pensar na Casa Dançante em Praga, no Centro Stata em Massachusetts ou no Salão de Concertos Walt Disney em Los Angeles. Mas nada supera o Guggenheim de Bilbao. Não é para menos. Até o jeito como isso tudo foi projetado é inacreditável. A história parece brincadeira. Mas é verdade. Isso é o melhor dela. Sabe como ele fez? Ele começou recortando cartolinas, depois retorceu as cartolinas que já tinham recortado. Genial. Daí o Frank Gehry transformou tudo isso numa maquete. A história fica cada vez melhor. Em seguida, as maquetes foram escaneadas com equipamentos da aeronáutica. E a relação com o avião não termina aí. O prédio foi todo revestido de titânio, Titânio? que é um material que também reveste aeronaves. Conforme a incidência da luz, as paredes mudam de cor. E elas mudam de cor o dia todo. O Guggenheim de Bilbao é uma experiência muito diferente, mas essa ainda não é a minha Espanha. San Sebastián foi um dos balneários mais sofisticados da Espanha. Durante muito tempo, o lugar aqui foi parada obrigatória para todo nobre na Espanha. A presença da nobreza era tão constante que uma rainha da Espanha foi homenageada com um hotel. Este é o Hotel Maria Cristina. Passar por aqui é sempre uma grande experiência. O hotel foi inaugurado em 1912, quase 10 anos depois da morte da rainha. E foi projetado pelo mesmo arquiteto que projetou o Ritz de Paris. O hotel fica entre as praias La Concha e Surriola. E o hóspede, é claro, tem uma vista para essas praias que ninguém esquece muito fácil. Tudo é difícil de esquecer em San Sebastián. E os sabores daqui? Impressionante. O sabor de tudo é tão marcante que só numa cidade como San Sebastián você pode perceber como até um hotel pode ter também o seu saborzinho. Saborzinho? Esse era um hotel que nenhum rei passava muito longe. Eu sei, mas até reis também pode ter um gosto um pouco duvidoso. Não é o caso daqui. Os reis espanhóis sabiam muito bem definir o que era sofisticado de verdade. Definir e saborear. A partir de 1953, quando San Sebastián promoveu a primeira edição do seu festival de cinema, o Hotel Maria Cristina acabou virando um ponto de encontro da realeza do cinema. Tem experiências que eu faço questão de repetir. Quando na Espanha, visitar o Maria Cristina é uma delas. Mas essa ainda não é a minha Espanha. San Sebastián é a cidade que tem mais estrelas por restaurante no Guia Michelin. Atingir 3 estrelas nesse guia é o maior sonho que todo restaurante no mundo inteiro mais quer realizar. O Aquelarre é muito mais que um restaurante premiado. O chefe Subirana é tão preciosista que faz questão de plantar no próprio quintal do restaurante as ervas e temperos que usa nos pratos. Esse preciosismo garantiu a 3ª estrela pelo Michelin para o Aquelarre. Este é um hueco de albahaca. Um bombom baseado no basil, feito de basílico. Bombons salgados. Que bela pedida. É uma arte. E das mais sofisticadas. Esse prato aqui parece mais as Torres Gêmeas. Olha lá. A casca da batata é cor de cobre. Aqui na minha colher, uma potência, uma bomba atômica de sabor. Você não tem noção, é como se estivesse comendo uma cebola inteira. Um pouco dos aperitivos doces da sobremesa do Pedro. Esse aqui tem um pouco de mel, você vê que isso aqui e aquele queijo não deu para tirar do prato. É um queijo, aquele blue cheese, um gosto forte que você usa nas saladas gregas, mas numa forma líquida e gelada. Essa é a minha Espanha.